Nós estamos na 8ª aula do nosso curso Lealdade e Deslealdade, e nós vamos falar do 7º estágio da deslealdade hoje, o estágio da rebelião escancarada. Para quem tem o livro Lealdade e Deslealdade, são as páginas 35 e 36. Então vamos relembrar quais são os estágios da deslealdade. O primeiro estágio da deslealdade é a independência. O segundo estágio da deslealdade, a ofensa. Depois a passividade. Depois o estágio crítico. Depois o estágio político. O estágio do engano, que nós vimos a semana passada. E hoje nós vamos falar do estágio da rebelião escancarada. Rebelião escancarada. Depois da pessoa que começou a evidenciar que ela é uma pessoa desleal, essa pessoa ela vai chegar num ponto que não vai ter mais volta, e que na qual ela vai se levantar contra a autoridade constituída, e é esse estágio da rebelião escancarada. Então a pessoa primeiro ela vai se sentir independente do grupo, da igreja, da empresa que ela trabalha. Depois ela vai ser ofendida por algo ou alguma coisa que ela viu, e vai levar essa pessoa a ficar parada sem fazer nada, só observando. E a gente sabe que cabeça vazia, o que acontece? Oficina do diabo. Ela começa a reparar só nos defeitos, e aí então ela começa a criticar, ela começa a falar mal, só falar mal, não crítica construtiva. Claro que nós sempre vemos as coisas e vemos o que está certo e o que está errado, mas você pode ter uma crítica construtiva para ajudar, e uma crítica destrutiva para destruir e para colocar aquele grupo um contra o outro. Então essa pessoa faz essa crítica destrutiva, e aí ela passa para o estágio político. Por que político? Porque ela começa a envolver outras pessoas nessas suas críticas, certo? Ela começa a falar mal do que a outra pessoa também fala mal, e ela fala assim: não, mas eu tenho a sua solução, eles estão errados mesmo, eu estou com você. E aí então ela começa a envolver pessoas inocentes, nessa sua politicagem, que o político sempre vai falar que vai fazer para nós, porque na verdade ele só quer um voto, certo? Sim ou não? Na época da campanha é tudo mil maravilhas, mas depois que elege, a primeira coisa que faz é fazer algo contra o povo. E aí então ela passa para o estágio do engano. Qual que é o estágio do engano? A pessoa está se enganando. Você ou eu vamos abrir uma cova, um buraco no chão, e vamos pular lá dentro e falar: vou quebrar minha perna, vou quebrar meu braço, vou morrer lá dentro. A não ser que você seja um suicida, ninguém abre uma cova para si mesmo. Mas essa pessoa, ela está num engano tão grande, que o que ela está fazendo, o que ela está planejando, o que ela está plantando, a Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, ela chega no estágio que ela acha que ela está certa, que a autoridade está errada, e ela não tem mais volta, porque ela está cega, está surda, ela está com o coração dela corrompido já. E aí então ela passa para esse 7º estágio, que é o estágio da rebelião escancarada. É onde ocorre a luta aberta dos insurgentes rebeldes, dos desleais contra a autoridade. O engano deles leva eles a se levantar contra a autoridade constituída. E isto ocorre devido a uma confiança que esse rebelde tem, que ele conseguiu com o passar do tempo. Então ele começou com o seu estágio político, de falar, e as pessoas começaram a vir para o lado dele, e ele viu que ele está falando mal,
ele está juntando gente para o seu lado, que não está acontecendo nada, ele começa a ganhar uma confiança. E isso vai passando com o tempo, meses, talvez anos, e aí então ele adquire o quê? Apoio psicológico suficiente para quê? Para não mais ficar escondido contra a autoridade. Ele falava mal até então, ele falava mal pelas costas. Até então, ele não se levantava contra a autoridade ali constituída. Mas aí o que acontece? Ele então adquire um apoio psicológico, um respaldo para isso, com as pessoas com quem ele conversou, e aí então o rebelde, ele depois de analisar tudo aquilo que ele já falou, daquilo que ele ouviu, os méritos e os deméritos, os prós e os contras daquilo que ele está fazendo, ele então acaba se rebelando face a face contra a autoridade ali constituída. Ele acaba expondo aquilo que já estava no seu coração. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, mas vê o... Está lá em 1 Samuel capítulo 16. Então aquilo que já estava no coração dessa pessoa, que ainda não tinha colocado para fora, porque a gente conhece uma árvore pelos seus frutos, e Jesus falou que uma árvore boa produz frutos, e uma árvore má produz frutos maus. Você não pode colher figos dos abrolhos, né? Nós não podemos tirar um fruto ruim de uma árvore boa, nem um fruto bom de uma árvore ruim. E aí Jesus vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. Então essa pessoa já estava com isso no seu coração, e vai chegar uma hora que ela vai falar, que ela vai agir totalmente contra aquela autoridade constituída. Então, depois de ter sido independente, de ter sido ofendido, de ter se afastado na passividade, de ter começado a criticar, a pessoa passa para o estágio político, atrai outras pessoas, entra no estado do engano, que ela acha que ela está certa, que a autoridade está totalmente errada, e aí então a pessoa passa para a rebelião escancarada, daquilo que já estava no seu coração, mostrando que ela já está fechada no seu engano, cego para se voltar contra a autoridade, contra o professor, contra o mestre, contra o pai. É alguém que vai se voltar contra essas pessoas que foram colocadas na vida dela para abençoá-la como um pai, como um mestre, como um professor e como uma autoridade, mas aí a pessoa vai se voltar contra, mesmo essa pessoa tendo ensinado. O professor, o mestre, o que faz? Ensina. Um pai, o que faz? Ensina e cuida, né? E dá amor. E uma autoridade também, ela está lá sobre uma pessoa para fazer mal? Não. A Bíblia diz o que sobre as autoridades? Foram constituídas por quem? Por Deus, para que a gente tenha uma vida boa. Então a Bíblia diz: orai pelas autoridades, para que elas sejam abençoadas, para que a gente tenha uma vida mansa e tranquila, ok? Então, o que acontece? A pessoa vai se rebelar, e ela vai parecer uma pessoa insana, louca. Louca por quê? Porque ela está fazendo mal para ela mesma. Ela não percebeu, mas ela está fazendo mal contra ela mesma. Então a gente vai pegar o primeiro exemplo, o exemplo de Lúcifer. Você vai abrir a sua Bíblia em Ezequiel 28, nós vamos ler o versículo 5. A Bíblia diz que Lúcifer é um anjo criado por Deus, um anjo querubim, um anjo ungido, um anjo que Deus abençoou, que Deus colocou sobre ele sabedoria, beleza, formosura, que Deus colocou sobre ele poder e autoridade para exercer a função dele. Só que aí o que aconteceu? Lúcifer, que é o diabo e Satanás, vai se tornar diabo e Satanás. Olha só, 28:5. Pela extensão da sua sabedoria e do teu comércio, aumentasse as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Lúcifer, o que aconteceu? Ele começou a conversar com os anjos do céu, e começou a planejar o quê? Se rebelar contra Deus. Agora, pensa bem, você conhece Deus, diferente de nós não vimos Deus,
com os nossos olhos, nós não ouvimos com os ouvidos, nós nos apresentamos diante dele. Agora, Lúcifer, sim, foi criado por Deus, conhecia Deus face a face. Alguns estudiosos dizem que abaixo de Deus, na hierarquia do céu, ele era a autoridade maior ali. Então, alguém que conhecia muito a Deus. Só que o que aconteceu? Ele começou a conversar com outros anjos para se rebelarem contra Deus, para falar assim, não vamos mais obedecer a Deus, vamos viver de acordo com o que a gente quer, e vamos nos tortar deuses. Agora, pensa bem, uma pessoa em sã consciência poderia se voltar contra Deus? Dá para se voltar contra Deus? Você acha que o diabo lutou contra Deus e Deus tem que ficar lutando lá contra o diabo para tentar matar ele? Não dá para lutar contra Deus. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é todo poderoso, Deus é onipotente. Você vai lutar contra Deus, você está doido. Só que lembra que a gente falou, o estágio anterior do engano deixa a pessoa cega. Então aumentou o seu comércio, e aí ele se elevou o seu coração, e ele quis subir acima do trono de Deus, e quis ser adorado igual a Deus. E aí com isso, a Bíblia diz que ele vai levar 1/3 dos anjos do céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12:4. Ele tinha uma lábia muito boa para enganar 1/3 dos anjos, que eram santos, que não tinham pecado, que conheciam Deus, que serviam a Deus. 1/3 dos anjos ele conseguiu enganar. A sua cauda arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quando fala ali das estrelas, está falando dos anjos. Ali está falando do diabo, Satanás, a serpente, o dragão, amém? Ele vai arrastar 1/3 dos anjos. Então, se tem 3 milhões de anjos, significa que 1 milhão de anjos são do mal, são demônios. Se tem 3 milhões, 1 milhão é do mal. Se tem 3 bilhões de anjos, nós temos 1 bilhão de demônios. É a 1/3 parte, 1/3, ok? Só que para cada demônio tem 2 anjos, porque um anjo segura e o outro dá na cara dele, tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Amém? Amém? Mas ele conseguiu envolver, e olha só, eles eram santos. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque essa pessoa, ela está com um espírito de rebelião, ela está com o espírito da mentira. Sabe aquela pessoa que consegue enrolar qualquer um? A pessoa está errada, você vai lá conversar com ela, a pessoa faz você sair dali achando que você estava errado, que ela estava certa. Essa pessoa tem o quê? Lábio. Consegue levar qualquer um no papo, na conversa. É ou não é? Então foi o que Satanás, Lúcifer, fez. E aí Apocalipse 12:7 diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, mostrando que o diabo tem os demônios que estão com ele, que houve uma guerra no céu, não contra Deus, não de Deus diretamente, mas dos anjos de Deus contra Satanás, e aí Satanás é expulso do céu com os seus anjos. Amém? Agora, pensa bem, alguém em sã consciência se rebelaria contra Deus? Não. Mas foi o que o Satanás fez. Nós vamos ver agora um outro exemplo, o exemplo de Absalão, que vai se rebelar contra o seu próprio pai. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16, vamos ler o versículo 11. Então Lúcifer foi aquele que lutou contra a autoridade instituída, enquanto Absalão é aquele que vai lutar contra o seu próprio pai. Ele fez coisas tão ruins que nós vamos ver aqui na Bíblia.
2 Samuel 16, 11. Duas coisas horríveis que ele fez. Nós vamos ler o 11 e depois o 22. 2 Samuel 16, 11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Agora vai para o versículo 22. Absalão tentou matar seu pai teve que fugir. E aí o castelo onde morava o rei Davi, a casa de Davi, ficou sem o exército de Davi, parte dos homens que fugiram com ele, ficou desprotegida, e o seu filho Absalão foi lá e tomou a casa de Davi, o castelo onde Davi morava. E olha só o que Absalão fez com as pessoas que ficaram. Olha só: armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Ele se deitou com as mulheres do seu pai, porque naquele tempo o rei tinha mais de uma mulher, ele tinha esposas e concubinas. Então o filho de Absalão deitou com as mulheres do pai. Presta atenção, não foi no quarto, foi no telhado, para todo mundo ver. É uma coisa insana ou não? Sim ou não? Naquele tempo não tinha internet para passar pornografia. Então ele fez isso ao vivo e a cores para todo mundo que quisesse ver. O que ele fez? Ele queria matar o seu pai e ele se deitou com as mulheres do seu pai. Alguém em sã consciência pode fazer isso? Sim ou não? Não. Então Absalão lutou contra o pai, tentou ser seu pai em todos os aspectos, inclusive no seu quarto. E é isso o que o rebelde sempre procura fazer: tomar o lugar da pessoa que ali está. Satanás tentou tomar o lugar da autoridade constituída, Deus, a maior autoridade constituída. E Absalão vai tentar tomar o lugar do seu próprio pai, roubando-lhe o reino, tentando matar ele e se deitando com as mulheres do seu próprio pai, dizendo que agora eu mando, agora eu sou o rei, para que todo mundo entendesse isso. Ok? São exemplos horríveis, certo? E agora nós vamos ver o terceiro exemplo. Você vai abrir sua Bíblia em Mateus 26 e vamos ler o 47 e 48. Então a rebelião escancarada nos leva a se levantar contra a autoridade, contra o pai e contra o professor, contra o mestre. Nós vamos ver agora o exemplo de Judas, que vai se rebelar escancaradamente contra o seu mestre, o seu professor, Jesus. Mateus 26, 47 e 48. E diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Olha só, um dos 12, um daqueles que Jesus Cristo escolheu como seus principais discípulos. Ele passou uma noite inteira orando, cerca de 12 horas orando, e ele escolheu e deu autoridade para eles irem expulsar os demônios, curar os enfermos, entrarem nas cidades, pregaram o evangelho, sem nada no bolso. E eles voltavam e falavam: não nos faltou nada, os demônios saíram, as pessoas foram curadas. Ele não só viu os milagres que Jesus fez, ele não só ouviu o ensino de Jesus e as explicações à parte que Jesus tinha para os seus próprios discípulos, ele também pregou, ele também expulsou, ele também curou. Ele viu Jesus andando sobre as águas, ele viu muitas outras coisas que nós não temos na Bíblia. Mas mesmo ele tendo visto tudo isso, ele chegou a tal estágio, que é o estágio do engano, que ele ficou um cego. Imagine só, algum homem
Já tinha feito o que Jesus tinha feito até aqueles dias, atrair tamanhas multidões, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, repreender a tempestade, curar aleijado, ressuscitar mortos, várias vezes. E agora você vai se levantar contra aquele que Deus ungiu com o Espírito Santo, o próprio Deus em carne, porque Jesus, ele falava no seu discurso, e a gente vê no Evangelho de João principalmente, ele falando assim, eu e o Pai somos um. Se ele está dizendo eu e o Pai somos um, o que ele está dizendo? Que ele é Deus. Agora, olha só o estado do engano que Judas estava para se rebelar contra Jesus. Ele perdeu seu lugar no céu entre os 12 apóstolos. Muito provavelmente ele está no inferno. Tudo porque ele se rebelou contra o seu professor e mestre. Ele traiu e lutou contra o seu senhor e patrão. Judas disse que agarrassem bem a Cristo e não deixassem ir. Essa é a luta aberta contra seu patrão, professor e pai. Falava ele ali ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turbas, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado esse sinal, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. O que ele está dizendo? Ele traiu Jesus com um beijo, e não só isso, vou dar um beijo, mas você já vem por trás e agarrem ele, peguem ele, para que ele não fuja. Covarde, mentiroso, trocou Jesus por moedas de prata, por 30 moedas. Então é tudo isso que a rebelião escancarada faz. Mas isso é bom? É bom para mim? É bom para você? Mas você acha que alguém vai chegar nesse estágio, um dia acordei e virei um rebelde escancarado? Não, são estágios. Por isso que nós temos que olhar para nós, por isso que nós devemos olhar, preste atenção, para nós não darmos ouvidos para essas pessoas. Eu lembro uma vez, meu irmão, minha irmã, que uma pessoa que eu apreciava muito, me chamou para falar mal da autoridade constituída. E aí a pessoa começou a falar, só que aquela pessoa amava aquela pessoa. E ela começou a falar, eu falei, mas como que pode estar acontecendo isso? Como que pode? E a pessoa foi falando e foi me envolvendo. Ela foi me envolvendo, ela me foi ganhando, porque a pessoa fala do jeito que ela te ganha. E aí eu comecei a falar mal também da autoridade. Mas daí ele pediu para que eu orasse. E na hora de eu orar, eu orei repreendendo, sabe o quê? Sabe o que eu orei repreendendo? O que você acha? Não, a rebelião. Porque ali o Espírito Santo agiu na minha vida. Eu estava ali, eu estava ouvindo, eu estava concordando, mas estava meio assim, mas é autoridade, e aí, eu saí de lá mal, ok? Então, eles podem enganar a qualquer um, você pode não ter passado por nenhum desses estágios, mas o cara que já está no estágio político, a pessoa que já está nesse estágio político do engano, nos envolve. Então nós temos que tomar cuidado, porque Satanás levou 1/3 dos anjos, e os anjos eram santos, são chamados na Bíblia também de filhos de Deus, os anjos. Mas no entanto pecaram, se rebelaram contra o próprio Deus. Por quê? Porque deram ouvidos para aquilo que não deveriam ouvir. Então eu e você estamos aprendendo sobre a lealdade, que é um ponto fundamental, é a pedra para se erguer o quê? Um grupo de pessoas que vão fazer a diferença para que Jesus Cristo seja revelado. Porque a oração de Jesus em João 17 foi: Pai, eu oro para aqueles também que vão crer na mensagem que os apóstolos, os discípulos vão levar, e eu oro, Pai, para que eles sejam um como nós somos um. Então, aonde o mal vai agir principalmente
é na unidade da igreja. Eu nunca vi um lugar que mais fala mal das pessoas do que igreja. Eu nunca vi um lugar que tem pessoas tão ruins como na igreja. Nós encontramos as melhores pessoas na igreja, mas também encontramos as piores pessoas na igreja, porque se tornaram pessoas religiosas, porque talvez ficaram que nem Saul, que se rebelaram contra Deus, e aí o Espírito Santo sai, e aí vem um espírito maligno, e entra no lugar da pessoa. Então, meu irmão, eu e você, temos que tomar muito cuidado, para que a gente não chegue nesse ponto, e não apoie as pessoas que fazem isso. Saiba que nunca uma pessoa pode ser levantada por Deus para dividir uma igreja. Ah, Deus me falou para dividir a igreja. Não, Deus não te falou, porque Ele não vai contra a sua palavra. Amém, irmãos? Amém? Então nós temos que fugir da aparência do mal, fugir dessas coisas, porque todos esses aqui, todos esses que nós falamos, Lúcifer, Absalão e Judas, tinham tudo para dar certo, deram tudo errado, e eu creio que nenhum de nós queremos dar errado. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de orar com você nessa noite, gostaria que você ficasse de pé. Na semana que vem nós teremos a consequência do último estágio da deslealdade, que é a pena de morte. Ok? O que acontece com todos os rebeldes? Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, porque, Pai, nós queremos ser leais, nós queremos ser pessoas compromissadas, nós queremos ser pessoas de palavra, nós queremos ser pessoas, ó Deus, ó Pai, que estão juntos nos momentos bons, nos momentos ruins. Nós queremos ser pessoas que vão até o fim. Por isso, Pai, nós pedimos perdão, Pai, porque nós falamos mal, nós pensamos mal, nós acusamos, todos nós, as autoridades constituídas, e muitas das vezes nós damos ouvidos a essas pessoas que se levantaram em rebeldia. Mas, ó Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos livre desse mal, o Senhor nos livre dessa tentação, porque a obra da carne é manifesta e é conhecida, e são dissensões, facções, heresias, porfias, pelejas. Nós não queremos participar dessas obras da carne. Por isso, Senhor, nos perdoa, assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram um mal, Senhor. Nós queremos abençoar, Deus, Pai, as pessoas que nos fizeram mal, pedir a Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, e pedir, ó Pai, não nos deixe cair neste caminho, ó Pai, do engano, não nos deixe cair, ó Pai, na lábia do inimigo, e nos faça, Senhor, pessoas fiéis, pessoas, ó Pai, que vão perseverar até o fim, para receber a coroa da vida, e que passam pela porta estreita. Em nome de Jesus, nos ajuda com o Teu Espírito, nos abençoa. É o que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.